A gente viu inúmeras ofertas de primeiros ministros israelenses, né? Rabin tentou fazer a paz, não conseguiu. Shimon Peres tentou fazer a paz. Arafat, Ehud Barak, com Arafat, com o Mahmoud Abbas. Então, o Shimon Peres, o Ehud Barak, o Ehud Olmert, o próprio Bibi lá na época anterior, o Sharon, foram 7, 8 primeiros ministros, todos oferecendo tratados e possibilidades e propostas para os palestinos, e eles inevitavelmente saíam da mesa. Ah, não tá bom, isso eu não quero, também não quero, também não quero. Foi 20 anos de histórico assim, e respondiam a Israel sempre que estava tendo um avanço de paz com ondas de atentados suicidas. Quem for aqui lembrar das explosões nos cafés israelenses, né? A pizzaria explodia, matava 20 pessoas, uma discoteca explodia, atentados suicidas, especialmente de grupos islâmicos, como o próprio Hamas. Então Israel mudou a estratégia, falou, olha, já que não dá para fazer a paz com os palestinos, vamos manter a situação como está, vamos tentar acalmar o máximo possível aqui, diminuir a tensão e fazer a paz com os vizinhos árabes. E assim foi que, sob a orientação do presidente Trump, na gestão anterior, eles conseguiram assinar os históricos acordos de Abraão. Acordos maravilhosos, em que Israel foi de 2 para 6 países árabes com um tratado de paz. Assinou a paz com o Marrocos, com o Sudão, com o Bahrein, com os Emirados Árabes, e estava caminhando para assinar o tratado de paz com o mais importante, né? A maior população é Egito, mas o mais importante é a Arábia Saudita, que é o país símbolo do Islã, o país com as cidades mais sagradas, o país mais influente. Então, se Israel assina um acordo com a Arábia Saudita, isso é um terremoto positivo para a região. Vai todo mundo começar a pressionar para ter a paz com os palestinos e vai isolar os radicais. Então, o Irã se sentiu acuado. Caramba, eu vou ser isolado, esse movimento aí da paz, movimento da modernidade vai me deixar, digamos assim, na rabeira da história. Então, é praticamente certo que esse momento, esse caldo, gerou a oportunidade para o Hamas atacar. O Hamas nunca ataca quando a situação está azeda. O Hamas ataca quando a paz começa a avançar, porque eles não querem que tenha tratado de paz. Porque eles não querem a paz. Que coisa maluca isso, né? É que a gente pensa... Uma coisa a gente... Quer dizer, para a cabeça uma mentalidade da gente é uma coisa ocidental. maluca, né? Exatamente, Leda. Existe a mentalidade ocidental, quer dizer, a pessoa moderna, ocidental, que acredita num pacote de coisas que a civilização trouxe. Direitos iguais das mulheres, o cara é gay, não pode ser apedrejado e morto na rua, porque isso não é um pecado mortal, ou pelo menos se você não concorda, você não vai lá agredir a pessoa porque ela é homossexual. Né? Vamos seguir a ciência, vamos respeitar todas as religiões. Esse pacote não é a crença de certos grupos fundamentalistas, que tem outro pacote. O pacote deles é, Deus do céu mandou a gente fazer a Guerra Santa e cada milímetro de terra nossa tem que ser libertada e governada pela lei islâmica e as mulheres são nossa propriedade e se você é gay na rua, como eu escutei várias vezes em viagens pela região, é o dever de todo homem ir lá e bater no cara. Então, E não se pensa em direitos individuais, se pensa em coletivos. Se eu morrer em nome da causa, eu vou para o céu, vou encontrar 70 virgens, vai ser ótimo. 72 virgens e tal, e vai ser ótimo, e a minha família eu vou virar herói, vai ter fotos minhas pela rua, a minha família vai receber bolo e doces dos vizinhos, vai ser celebrado, e eu vou ganhar uma grana ainda. Note que os prisioneiros que foram capturados do Hamas, eles mencionaram que os líderes lá no Catar prometeram um apartamento e, se não me engano, 10 ou 20 mil dólares para cada prisioneiro israelense que ele capturasse. Aí o cara vai lá, invadiu um kibutz israelense, fuzilou metade do kibutz, matou famílias inteiras, pegou criança de 5, 6 anos, levou para um porão escuro em Gaza. E hoje tem criança israelense debaixo da arma de um terrorista do Hamas. E o cara todo feliz achando que ele é herói. Sob as comemorações e celebrações de uma fatia da população palestina, que certamente está comemorando. Não todos, quero crer que não a maioria, mas muita gente lá está comemorando. Pois é, mas quando a gente pensa nos fundamentalistas, a gente vê a França, né, a Alemanha, na rua, com passeatas e faixas do rio ao mar. Eu nem sei direito o que significa essa expressão, sim, mas eu vi essa expressão em muitas manifestações. Sim. E hoje eu vi só uma parte, Leda, do rio ao mar, só para esclarecer isso, é muito interessante isso que você falou.
Porque é o seguinte, a primeira pergunta que deve ser feita a um palestino, e também a um israelense, todos, é o seguinte: qual a solução para você que você gostaria de implementar? É uma solução que tem dois países com dois povos vivendo em paz, ou é uma solução que um lado está sendo destruído? Primeira pergunta. O Hamas já esclarecemos, né? Tá escrito lá na fundação deles. A autoridade palestina, oficialmente pelo menos, reconhece Israel. Mas não tem autoridade dois países. nenhuma também, né? A autoridade que está na Cisjordânia, né, em outra região. A autoridade palestina é a autoridade mais sem autoridade que a gente conhece. Né? Não, eles estão na Cisjordânia, que está relativamente calma. Então, lembrando que os palestinos eles estão em duas regiões diferentes. A faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas, e a Cisjordânia, que é controlada pela autoridade palestina. Agora, se você pegar a geografia da região, o território todo, que inclui Israel, os territórios palestinos, etc., de um lado você tem o mar Mediterrâneo e do outro lado você tem o Rio Jordão. Então é uma faixa, Israel/Palestina é uma faixa que fica entre o rio e o mar. Então quando você vê lá na manifestação na França um monte de radicais, que geralmente são ou os árabes pró-palestinos, ou os extrema-esquerda, ou eles juntos, esses dois grupos. Tá? Você vai ver um monte de gente que é radical islâmica, você vai ver os esquerdinhas, que estão lá na cama com eles, apesar das ideologias não terem nada a ver, só que eles acham que o mesmo inimigo eles têm, então eles são amigos. Já podemos falar disso depois. Quando ele grita do rio ao mar, a Palestina será livre, significa todo o território. Significa destruição de Israel. O cara não está falando, vamos libertar a Palestina lado a lado com Israel. Eu concordo, eu posso ir nessa passeata também. Eu estou disposto a ir lá junto com a bandeira da Palestina, marchar com eles e falar, eu também quero o país Palestina, porque Israel só vai estar em paz e tranquilo quando tiver uma Palestina tranquila. Só que não é isso que esse pessoal quer. Esse pessoal quer o território inteiro, 100%, com a destruição de Israel. Aí não dá. Como é que você está vendo a posição do governo brasileiro? Você que é um dos criadores do ranking dos políticos e lida com esses políticos. Não é chocante para você? Olha, infelizmente não me choca muito, porque assim, existe uma... Eu já esperava. Eu não esperava nada melhor. Inicialmente saíram algumas declarações interessantes, até por parte do presidente Lula, justiça seja feita, falando que ele condenava os ataques sofridos por Israel. Faltou citar o Hamas, mas ele falou que Israel sofreu ataques, que foi terrorismo, que é óbvio. É que nem você olhar para o céu e falar, esse céu está azul. Sim, está azul. Quando um grupo armado, ele mata civis, número 1. Intencionalmente, número 2. Com objetivos políticos, número 3. Quando você tem esse tripé, grupo armado mata civis, intencionalmente, de propósito, com objetivo político, essa é a definição de terrorismo. 1 mais 1 é 2. Então, se aplica totalmente terrorismo. Então, Lula inicialmente aceitou isso, não citou o Hamas, e agora está um pouco naquele meio de campo da tradicional posição da esquerda de não condenar claramente, passar pano, criar uma equivalência moral que não existe entre aquele que foi atacado, aquele que foi deliberadamente alvejado, versus um exército de uma democracia que está tentando eliminar os terroristas, está tentando salvar os seus reféns, e que numa guerra pode acontecer a morte de civis. Infelizmente, essa guerra que foi iniciada pelo Hamas, planejada pelo Hamas, detonada pelo Hamas, ela vai gerar a morte do lado palestino também, porque eles estão lá misturados no meio da população. Sim, você não pode falar em proporcionalidade agora, né? Não existe. Proporcionalidade é o quê? É soldado israelense ir lá estuprar as palestinas? É ir lá e cortar a cabeça dos bebês, botar fogo nos bebês? Israel não vai fazer isso. Agora, numa guerra, o fato de que pode morrer mais gente de um lado do que do outro não quer dizer que a pessoa está certa ou errada. Se você pegar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra lutou contra o nazismo. Não foi ela que iniciou a guerra. Só que durante a guerra morreu mais alemães do que ingleses. E isso faz a Inglaterra ficar errada, de repente? Não. Os Estados Unidos lutaram contra o Estado Islâmico no Iraque e morreu mais gente do Estado Islâmico do que americanos. Só que isso não faz os Estados Unidos estar errados. Então, você não pode contar o número de vítimas e dizer quem está certo e quem está errado. Até porque o número de vítimas do lado palestino, sem dúvida, existem muitos civis, é uma tragédia. Realmente, eu gostaria que fosse 0, mas é um número inventado pelo Hamas. Não tem como comprovar aquilo. Você publica o que o Hamas falar. Se o Hamas recruta pessoas de 12 ou 13 anos para começar a lutar, então já tem criança de 15, 16 anos, 17 anos com metralhadora na mão. Se o cara vai para cima da fronteira e toma um tiro do israelense, ele é considerado como uma criança que foi morta em combate. Então tá lá nas
baixa dizendo, morreu tantas pessoas, dos quais metade é criança. Criança, muitas vezes, é um cara de 17 anos com uma metralhadora, que está tentando matar o máximo de judeus possível. Então, assim, é muito difícil confiar nas estatísticas. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então, você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!